Bom dia, meninos. Eu vou enviar a correção da atividade 7, que é a revisão para a prova. Eu estou enviando até fora do nosso horário para que vocês possam estudar final de semana, se caso quiser atualizar os cadernos, tá bom? Então, pessoal, essa revisão, estudem todo o conteúdo, né? Foram 5 atividades, porque as primeiras, não sei se foram as 2 primeiras ou se foi só uma que era de revisão, podem estudar só as de matrizes. Eu acho que são 5 atividades, né? Com essa daqui, que é o nosso conteúdo de prova. Mas dá uma olhadinha especial nessa daqui, tá? Porque ela tá bem direcionada, tá bom? Então, o primeiro exercício nos deu uma matriz e perguntou algumas coisas sobre ela, né? Então, no primeiro exercício, a gente tem uma matriz e nessa matriz pediu alguns itens nela. Na letra A, perguntou pela ordem. O que é a ordem na matriz? A ordem, vou até escrever aqui, ó. A ordem é o tamanho. E como é que a gente mede uma matriz? A gente mede uma matriz pela quantidade de linhas, pelo número de colunas, né? Então, aqui, essa matriz, ela tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5, né? Lembrando que linha está na horizontal e coluna está na vertical. Então, ela tem 5 linhas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 por 6, ou seja, ela tem 5 linhas por 6 colunas. Então, qual que é o tamanho? É a quantidade de linhas pelo número de colunas. No caso da matriz A, é 5 por 6, né? Aí, perguntou, qual elemento ocupa a posição? E aqui a gente tem algumas posições. O A13. O primeiro número se refere à linha, o segundo à coluna. Então, quem está Perdi o lápis. Quem está na primeira linha com a terceira coluna? É o 2, né? Então, aqui eu tenho o 2. Depois, quem está na posição 45? Quem está na quarta linha com a quinta coluna? Então, eu vou vir aqui e vou olhar, ó. Linha 4, coluna 5, raiz quadrada de 4, né? Então, o A45 é a raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2, né? A letra D, quem tá na posição 22? Segunda linha com a segunda coluna. Então, eu vou olhar aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. Então, é o número 11. Quem tá na posição 36? Quem está na terceira linha com a sexta coluna? Essa fração aqui, ó, 2/3. Quem tá na posição 54? Quem está na quinta linha com a quarta coluna? É o 8. Então, esse foi o primeiro exercício. No segundo, pediu para a gente relacionar as colunas. A primeira coluna, a gente tem os nomes das matrizes que a gente chama de matrizes especiais. Então, aqui a gente tem o quê? Matrizes especiais. Por que que elas são especiais? Porque elas possuem características únicas, né? Então, no caso aqui, linha possui uma única linha, coluna possui uma única coluna, identidade, ela só tem 0 e 1, sendo que a diagonal principal é só número 1, o resto é 0. Matriz diagonal é uma matriz onde acima e abaixo, aqui é E, abaixo da diagonal principal a gente só tem zeros. Matriz triangular é uma matriz quadrada onde acima ou abaixo da diagonal principal a gente só tem 0. E a matriz nula é a matriz que não tem número, só tem 0, tá? Então, aqui a gente tem 6 matrizes e aqui a gente tem 5. Uma dessas aqui vai ficar de fora, tá? Então, no caso aqui eu tenho a representação da ordem de uma matriz. Uma matriz que tem uma linha por N colunas. Então, que tipo de matriz é essa? É a linha ou é a coluna? É a matriz linha. Ó, uma linha. Ela vai ter uma linha, ela pode ter infinitas colunas, mas linha é só uma, né? Essa daqui, aqui a gente tem a diagonal principal, ó. Aqui é a diagonal principal. Diagonal principal. Acima da diagonal principal e abaixo, eu tenho o quê? Só zeros. Que matriz que é essa? É a matriz 4. Agora aqui,
eu tenho a diagonal principal, que é 1. E o resto é 0, né? Eu poderia até achar que ela seria diagonal, só que ela só não é diagonal também, porque é 1 e 0, ela é a identidade. Aqui a gente tem o quê? Uma matriz identidade de ordem 3, porque a identidade só tem 1 e 0. 1 na diagonal principal e 0 no restante. Então, essa aqui é a matriz identidade. Agora aqui, essa daqui, a diagonal principal, 1, 3 e 4. Acima da diagonal principal, o que a gente tem? A gente tem um triângulo de zeros, então ela é uma matriz triangular. É a 5, né? E essa daqui é uma matriz que tem m linhas por uma coluna. Uma coluna. Ela pode ter infinitas linhas, mas coluna é só uma. Então, essa aqui é a matriz 2, matriz coluna. O exercício número 3 nos pediu para a gente determinar o produto. O que é o produto? Produto é o mesmo que multiplicação. Então, produto representa uma multiplicação, né? Aí pediu o quê? Qual é o produto dos elementos da diagonal secundária? Então, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar dos números. Aqui a gente tem os números e a gente sabe que o 0 separa o lado positivo do lado negativo, não é? Então, como é que eu vou relacionar isso? A diagonal principal vai ser a diagonal que vai vir para o lado positivo. E a diagonal secundária é a diagonal que vai vir para o lado negativo. Eu passo pelo meio. Quando eu vou para o lado positivo, eu tenho a diagonal principal. Quando eu vou para o lado negativo, eu tenho a diagonal secundária. Então, quer dizer o quê? Que eu vou sair aqui, ó. Ó, essa daqui veio para o lado negativo, não veio? Então, essa daqui é a diagonal secundária. Quais são esses elementos? 0 vezes 5 vezes 3 vezes 0. Quanto que vai dar o produto, então? O produto, então, é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, né? O número 4. Qual das matrizes abaixo representa uma matriz quadrada? O quadrado. Quando eu falo no quadrado, eu lembro de uma figura que tem o quê? Todos os lados iguais, né? Então, no caso, para uma matriz se assemelhar a um quadrado, o que precisa acontecer? A quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Aqui, M é igual a N? M e N são as mesmas letras? Não são. Então, aqui eu tenho uma matriz normal. Uma linha por N colunas. Aqui eu tenho uma matriz linha. M por 1, M linhas por uma coluna. Então, aqui eu tenho uma matriz coluna. N por M é igual a letra A, só trocou a ordem. Agora aqui, M por M, aqui eu tenho que linha é igual a coluna. Então, qual que é a resposta? Letra E, M por M. Número 5. Esse exercício, alguns alunos me perguntaram com dúvida, só que assim, ele é muito fácil. Não quer dizer que eu vou ter que escrever uma matriz de ordem 7 por 7, não. Eu não quero saber a matriz toda, eu quero saber um único elemento, eu quero saber o B42. Então, quem que é o B42? É o elemento que está na quarta linha com a quinta coluna. A linha é o I, a coluna é o J. Não é isso? E qual que é a ordem? Qual que é a lei de formação da matriz? Não é essa daqui? Então, a gente vai pegar essas informações e substituir aqui. A linha é 4, a coluna é 2. A linha é 4, a coluna é 2. Não é isso? Então, ó, menos 1 elevado a I mais J. Então, vai ser elevado a 4 mais 2. Mais quem? 2 vezes a linha, que é 4, dividido pela coluna, que é 2. Só isso. Eu vou descobrir o B42. Então, como é que é? Aqui é o 4, aqui é o 2. Aqui é o 4, aqui é o 2. Só substituir. Então, quem que vai ser o B42? Menos 1 elevado a 6, mais 2 vezes 4, 8, dividido por 2. Aqui eu poderia já até simplificar.
Base negativa, expoente par, resposta positiva. 8 dividido por 2, 4. Quem que é o B42? 1 mais 4, 5. Então, o elemento que está na posição, que está na quarta linha com a segunda coluna é o 5, né? Número 6. Determine x e y na matriz abaixo, sabendo que essa matriz é simétrica. O que é a matriz simétrica? É a matriz onde a sua matriz é igual à transposta. Eu poderia pegar essa matriz aqui e fazer a transposta dela, mas o que acontece? Na matriz simétrica, ela tem uma propriedade que as outras não têm. A diagonal principal, ela vai servir como um espelho. Então, ó, vou destacar aqui a diagonal principal, que é 2, 1 e 5. Então, ó, essa aqui é a diagonal principal. Aí, o que vai acontecer? Esse elemento vai ser igual a esse. Esse vai ser igual a esse e 4 é igual a 4. Então, ó, baseado nesse espelho, o que a gente tem? Que 3x menos 2y é igual a 18. E que x mais y é igual a 4. É igual a 10, né? É isso aí. Pessoal, eu desconfiei que esse exercício estava errado, tá? Por isso é que eu parei e fui verificar. Então, aqui a gente tem uma correção. Aqui no lugar de 18, aqui é 20. Ou eu copiei errado, eu não sei que arrumação que eu tive. Então, aqui, ao invés de 18, é 20, tá? Então, no caso aqui, 3x menos 2y vai ser igual a 20, tá? Eu vou até escrever de caneta preta aqui, ó. Aí, o que acontece? A gente montou um sistema, né? Deixa eu colocar aqui debaixo. X mais Y, que vai ser igual a 10. Deixa eu apagar aqui. Porque senão esse sistema, ele vai ter resposta, só que a gente vai ter fração e vai dar bem mais trabalho, tá bom? Vocês desculpem aí, viu? Então, vamos resolver o sistema, né? Então, aqui a gente tem um sistema. Para a gente poder cancelar o x... Ó, sistema, para eu poder cancelar o x, aqui eu teria que ter menos 3, né? Porque 3 com menos 3 dá 0. Para a gente cancelar o y, os sinais já estão arrumados. Eu preciso ter um 2 aqui. Para que eu tenha um 2 aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a segunda equação por 2. Então, ó, essa aqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2, né? Então, vamos lá. Vai ficar 3x... menos 2y, que é igual a 20, 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 10, 20, né? O espaço tá pouco. Então, como é que vai ficar aqui? Ó, vamos somar. 3 mais 2, 5. Menos 2 com mais 2, cortou. 20 mais 20, 40. Então, a gente tem o quê? Que 5x é igual a 40. O 5, ele está multiplicando, passou para cá, dividindo. Quanto que vale o x? 40 dividido por 5, 8. Então, x é igual a 8. Se o x vale 8, quanto que vale o y? Então, ó, substituindo o x em 2, que é a equação 2, né? Se o x vale 8, quanto que vale o y? Ó, x mais y é igual a 10. O x tá valendo 8. Então, 8 mais y é igual a 10. Então, implica que 10 menos 8, 2. Y é igual a 2. Tá? Então, como é que ficou a solução aqui? x8 e y2. Então, ó, x e y, tá? Desculpa aí o contratempo do 20, viu, gente? O número 7 pediu para a gente considerar uma matriz e escrever a sua transposta e a sua oposta. O que é matriz transposta? É a matriz onde linha vira coluna. Quem está na horizontal vai passar a ficar na vertical, tá? Então, no caso aqui, quem que vai ser a transposta de A? Vai ser A elevado a T.
tá? Aí eu vou pegar a primeira linha, vai virar a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, no caso, se essa matriz aqui tem ordem 3 por 2, a sua transposta tem ordem 2 por 3. Letra B, oposta. O que é a matriz oposta? É a matriz onde todos os sinais vão ser trocados. Quem é mais passa a ser menos. Quem é menos passa a ser mais. Como é que eu represento a matriz oposta? Eu vou colocar menos A. Então, aqui eu estou dizendo que se refere à oposta da matriz A. Menos 3 ficou mais 3. Menos 2, mais 2 ficou menos 2. 2 ficou menos 2. 1 menos 1. 0 continua 0. E o 6 ficou menos 6. Então, o que a gente fez? Trocou todos os sinais e a ordem dela continua a mesma. O último exercício, número 8, é determinar valor de x e y na igualdade. Aqui diz que essas duas matrizes são iguais. Se elas são iguais, os elementos correspondentes precisam ser iguais. Então, ó, x mais y é igual a 20, 8 é igual a x menos y, 2 é igual a 2 e 1 é igual a 1. Então, montando o sistema, a gente tem que x mais y vai ser igual a 20. E x menos y vai ser igual a 8. Ó, x mais y é igual a 20 e x menos y é igual a 8, né? Aqui, a gente não precisa fazer nada para cancelar. Já tá arrumado, não tá? Então, ó, se a gente observar, o y, ele já tá com os sinais opostos. Então, aqui eu vou cortar esse com esse. Como é que ficou? 1x mais 1x, 2x, 20 mais 8, 28. Quanto que vale o x? 28 dividido por 2, x é igual a 14. Se o x é 14, quanto que vale o y? Se x mais y é igual a 20. Que número que eu vou somar com o 14 para dar 20? É o 6, né? Ó, tá somando, passou para cá, subtraindo. Então, y é igual a 6. Então, como é que ficou a solução desse sistema? A solução ficou 14 para o x e 6 para o y, tá? X e y. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Estou à disposição e semana que vem é a prova. Procure atualizar os cadernos, tá bom? Isso aí.